Olá, bom dia, tudo bem? Me chamo Roberto Tormin, bem-vindos ao Cartório em Gestão. Hoje no episódio 33, que na nossa semana imaginária é sábado, é o dia da gente olhar aquela infraestrutura invisível do cartório, a competência de TI. Eu ia começar esse episódio fazendo uma pergunta teórica sobre vazamento de dados, etc., mas o jogo mudou essa semana, tá, pessoal? O CNJ acabou de publicar o provimento 213 e se você ainda achava que segurança de informação LGPD era frescura de empresa grande ou algo que você podia deixar para o ano que vem, eu tenho uma péssima notícia. O prazo começou a correr. O provimento 213 estabeleceu padrões rigorosos de TI, backup, segurança e expressamente alinhado total com a LGPD. Então, se um hacker invadir o seu sistema hoje ou se um funcionário vazar uma certidão de uma pessoa famosa pelo WhatsApp, a multa não é do sistema. A responsabilidade é sua no seu CPF. Tá? No Cartório IA, eu deixo para vocês na descrição, cartorioa.tormin.com.br, eu criei uma estrutura de diagnóstico. Para os nossos assinantes, quem utiliza da IA, esse diagnóstico ele já vai dar um mapa de risco e mais algumas informações que você já recebe por e-mail. Então, gente, lembrem-se que vale a pena você compreender, porque eu também não quero que vocês se desesperem achando que precisa fazer tudo de novo. Muita coisa eu acho que vocês já até têm, mas algumas coisas precisam ser documentadas, algumas coisas precisam estar formatadas. Então são algumas pequenas diferenças que eu não quero que vocês caiam na mão, às vezes, de um fornecedor de TI. O fornecedor de TI fala que você precisa de um mundo, você acha que você tem que fazer um investimento gigantesco para o mês que vem. Na verdade, não precisa disso. Muita coisa dá para fazer dentro de casa, dá para fazer sem custo, dá para fazer com ferramentas gratuitas que você pode se utilizar. Então, leia com calma e eu tentei usar como se fosse um tradutor para vocês conseguirem compreender o que precisa dentro desse provimento 213, tá? Então, vale a pena dar uma olhada. Então, vamos lá. Hoje nós vamos sair do desespero e entrar no método. Vamos entender o que a LGPD e o provimento 213 exigem de você nos 100 primeiros dias. Então, eu quero que mais do que vocês consertem o que vocês estão, também vocês já comecem certos. Tá? Não gaste dinheiro mais do que necessário, mas também não... eu sempre brinco que dentro da empresa não existe nada mais definitivo do que uma ação que você fez de forma provisória. Então, sabe aquela compra, aquela aquisição daquele roteador que você fez ruim? E às vezes ele fica lá. Não, mas é porque ele estava numa promoção, eu não tinha um recurso para comprar ele dessa forma. Ou sabe aquele roteador que você pega da internet, gratuito que a Vivo, a Claro dá? Você não consegue, às vezes, em nível profissional, manter isso. Então, essas pequenas besteiras, eu queria que vocês conseguissem reduzir esse risco. E é por isso que eu estou gerando esse material e gerei na Cartoriar para que vocês possam ver. Entendo, eu não vendo nenhum produto disso, eu não vendo nada em relação a essa parte de TI e estejam à disposição. A única coisa que eu quero é entregar uma ferramenta para que vocês possam discutir com um nível de controle daquela situação e traduzir na regulamentação para a parte tech, para a pessoa às vezes não te enrolar, o fornecedor começar te enrolando e você não conseguir conduzir com a restrição orçamentária que às vezes você tem. Todo mundo tem, tá, gente? Todos os cartórios, todas as empresas, a economia a gente fala que a gente tenta fazer otimização com restrição. Então a gente quer fazer o melhor possível com as restrições que a gente tem, temporal, orçamentário, todas as conduções nossas são feitas com restrições. E essas restrições é o que vai administrar a opção, porque todo mundo tinha vontade de ter um cartório e um prédio gigantesco, parecer na Google e viver como se fosse na Califórnia, mas é impossível, dada a realidade de cada um, de cada cartório, ele tem que saber e compreender como fazer essa condução. Então, por isso, gente, é que eu estou tentando trazer as informações da melhor forma para que vocês consigam compreender dentro da realidade de vocês. Mas vamos lá, para eu não me delongar muito. Então, para simplificar a LGPD para a realidade dos cartórios, a gente tem que pensar que cartório vive de dados pessoais e o seu negócio é tratar dados. Você não pode simplesmente parar de usar os dados dos clientes. E o que a lei, no novo provimento 213, principalmente lá no artigo 7º,
ele fala fala de forma muito clara, o titular ou interino ou interventor é o controlador dos dados. Sabe o que significa na prática? Significa que você é o dono do problema. Na nossa matriz RACI, que a gente viu no episódio 5, lá no início, você seria o accountable, o A. Então, se o seu fornecedor de software vaza o dado, a Corregedoria ou a Agência Nacional de Proteção de Dados vai bater na sua porta. O conceito central aqui é acesso com segurança. Então, você precisa saber exatamente que dado você tem, onde ele mora, quem mexe nele e quando é que ele vai para o lixo. Então, o que é o kit LGPD de gaveta e o silêncio perigoso que paira dentro dos cartórios? O maior erro dos titulares que eles cometem com o LGPD é a ilusão do papel. Eles pagam uma consultoria, compram um kit LGPD genérico, colocam um aviso de aceito cookies no site que nem funciona direito, assinam um papel e guardam na gaveta. O anexo 4 do provimento 213 acaba com isso. A etapa 1 exige a criação de um inventário de ativos e o registro real das operações de tratamento. Se a corregedoria chegar no seu cartório amanhã e perguntar por onde passa a cópia do RG do cliente que entra pelo WhatsApp e você não souber responder, o manual de gaveta não vai valer de nada. Então, um outro problema gravíssimo que o problema atacou, o silêncio na crise. Se o cartório sofre um ataque cibernético hoje, a maioria dos titulares tenta esconder para não passar vergonha. Errado, gente. O artigo 11 do provimento 213 agora exige que incidentes críticos sejam comunicados à corregedoria em até 72 horas. Se você esconder, a omissão vira um crime disciplinar. Então, Alberto, mas aí o que eu vou fazer? Não tem todo esse controle, não tem toda essa informação. Gente, a solução é fazer o mapa do tesouro, tá? Ou roupa. Então, como que a gente vai resolver isso e já começando a se adequar à etapa 1 do provimento? Com a ferramenta chamada roupa, que seria registro de operações de tratamento, pode parecer nome de sistema da NASA, mas é só uma planilha. É um mapa do seu cartório. Então, lembrando, quando mapeamos o processo do episódio 3, vamos fazer a mesma coisa, mas olhando só que o dado do cliente. Então, a gente vai pegar um serviço, por exemplo, casamento ou escritura. Como que o dado entra? Pelo balcão, pelo e-mail, pelo WhatsApp. Onde ele fica guardado? No servidor físico, na nuvem ou na gaveta de aço. Quem tem acesso? Só o escrevente X ou todo mundo que usa a senha genérica de mim. Qual que é o propósito? O provimento do 213 acabou de proibir expressamente essa questão de condições genéricas. Ele quer saber exatamente quem é a pessoa que está vinculada a isso. Com quem a gente compartilha? Com a Sensec, com a CRC, com o contador. Quando que a gente descarta? Então, quando você preenche essa planilha? Quando você tira a LGPD do mundo dos ideais e traz para o chão de fábrica? Essas perguntas têm que estar documentadas. Gente, cartório, você vive da estrutura da documentação. Eu sempre falo que cartório tem 3 atividades, que é cuidar da identidade, cuidar do patrimônio e cuidar das vontades. Esses 3 pontos é o que o cartório faz, derivado em vários serviços que eu não vou explicar para vocês, todos vocês já sabem. Então, dentre esses pontos, todas essas vontades, propriedades e identidades, elas são guardadas de forma em arquivo. O que a gente está querendo fazer isso aqui é criar mais um nível de solidez para os dados e arquivos e informações que você já tem dentro da serventia. Então, o que eu entregava de hoje que eu queria que vocês fizessem? A tarefa de hoje é dar o primeiro passo para o provimento 213. Então, define o seu DPO, ou encarregado de dados. Pode ser você mesmo no início ou um substituto qualificado, mas alguém tem que ter esse chapéu formalmente. Segundo, eu preparei uma planilha simples de inventário de dados, vou disponibilizar essa ferramenta para vocês. Quem tiver no grupo do WhatsApp vai poder acessar o Google Drive e pega. Você vai sentar com a sua equipe e mapear um único processo hoje. Processo mais volumoso do seu cartório. Vocês vão descobrir absurdos, como cópia de RG de cliente salva na área de trabalho do computador há uns 4 anos sem nenhuma criptografia. Adequação ao provimento 213 tem prazo, gente. 90,
150 e 210 dias. Então, classe 3, 90 dias, classe 2, 150 dias e classe 3, 210 dias, dependendo da arrecadação. Mas a governança precisa começar hoje. Então, baixa a planilha de inventário dos dados no link do grupo. Amanhã nós vamos fazer a competência gerencial. E aí a gente já vai falar no episódio 34 sobre matriz de riscos. E vamos prever onde o seu cartório vai dar problema antes que o problema aconteça. A regra agora é clara, gente. Dado protegido é cartório seguro, tá bom? Um ótimo dia para vocês e até amanhã.